O mito foi a primeira forma de pensar do ser humano e possuía três funções na sociedade: explicar a origem de todas as coisas, organizar a vida em sociedade e compensar os seres humanos por alguma perda. Ela estava presente nas áreas da educação, na ciência, na religião e na medicina. Ele possuía dois problemas também: se baseava em fatos que não precisavam ser comprovados por origem através da intervenção divina, que era a teogonia, e admitia diversas interpretações. E com o tempo, o Ocidente deixou o mito, a teogonia, e chegou à cosmologia, a explicação por meio da razão, do raciocínio comprovado. No período arcaico, ocorreu o milagre grego, que era considerado a passagem do pensamento mítico para a razão, que era o Logos. Foi um período de grandes transformações na Grécia, como a redescoberta da escrita, o uso da moeda, reformas na legislação, nascimento das cidades-estados, a polis, e a consolidação da democracia. E nesse contexto todo que surgiu a filosofia, que começou nas colônias e foi para depois as grandes cidades. Os filósofos dessa época eram chamados de pré-socráticos e buscavam a origem de todas as coisas, como por exemplo, Tales de Mileto, que acreditava que a origem de todas as coisas era a água, Anaxímenes, que acreditava que era o ar, e Anaximandro, que acreditava que era algo indeterminado. Eu vou falar sobre os filósofos pré-socráticos que surgiram após a ocorrência do milagre grego. O milagre grego exigiu uma nova forma de pensar, a filosofia. Os filósofos pré-socráticos procuravam explicar a origem de todas as coisas por meio de um pensamento racional e lógico, ou seja, explicar o arqué por meio do logos, com exceção de Parmênides de Eleia. Ele só acreditava que o ser era imóvel e absoluto, e ele viveu nessa época, ou seja, ele era um pré-socrático. Tales de Mileto acreditava que a origem de todas as coisas era a água. Anaxímenes de Mileto acreditava que era o ar. Heráclito de Éfeso acreditava que era o fogo, deixando assim o mito de lado e abraçando o argumento lógico. Sofistas. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística, século IV a 5 a.C. Composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes, eles dominavam técnicas de retórica e discurso, e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca do pagamento de taxa pelos estudantes ou aprendizes. Os sofistas rompem a tradição pré-socrática ao criticar os costumes e tradições da sociedade ateniense da época. Dessa maneira, os jovens bem-nascidos buscavam os sofistas, interessados em adquirir conhecimentos, especialmente o arete, conceito grego que denota nobreza, excelência e virtude, e, no caso dos sofistas, a união dos conhecimentos gerais indispensáveis, mais precisamente nas áreas da oratória, retórica, ciência, música e filosofia. Bom, eu irei apresentar sobre Sócrates. Sócrates, ele nasceu em cerca de 470 anos a.C. e morreu em 399 a.C. Ele se baseava na fala, no convencimento, em debates, ou seja, ele era uma pessoa muito política. O legado que ele nos trouxe a partir disso foi o método socrático, que são duas organizações sociais que eram basicamente dois posicionamentos, que era a ironia e a maiêutica. A ironia era um conjunto de dúvidas constantes que objetivava a dúvida alheia. Ele queria demonstrar ao indivíduo que ele não tinha o total conhecimento. Assim veio o ditado, só sei que nada sei. E a consequência desses fatos foram a maiêutica. A maiêutica era um conjunto de perguntas que o objetivo dessas perguntas é descobrir a verdade sobre algo. Eu vou falar sobre Platão e a sua teoria dos dois mundos. Platão acreditava que existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo onde nós vivemos, o mundo das coisas e dos sentidos, que Platão acreditava serem enganadores. O mundo inteligível é o mundo apenas das verdades e das ideias, ou seja, não há matéria. Sabendo disso, Platão percebeu que a única maneira de ele chegar ao mundo inteligível era por via da morte,
mas ele não queria se matar. Então ele criou o método dialético, que é um caminho para você conseguir chegar o mais próximo da verdade. Por exemplo, eu digo para você que A é igual a A, mas você me diz que A é igual a B mais C, logo eu aprimoro meu conhecimento e chego mais próximo da verdade. Agora eu falarei sobre Aristóteles. Aristóteles dizia que só existe a physis. A physis é regida pela lei da geração e corrupção, que interage com as 4 causas do objeto, também denominada de método aristotélico para descobrir a verdade. Essas 4 causas são elas: material, do que o objeto é feito; a formal, qual é a forma do objeto; a eficiente, quem construiu o objeto; e a final, para que o objeto serve. A partir dessas 4 causas surgiram os 5 sentidos e o justo meio, que eram as subdivisões para descobrir a verdade universal de qualquer objeto. Na imagem que está sendo exibida agora, falamos mais sobre Aristóteles e sua ética, por meio de um mapa mental.